Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Matemática em Box. Quem vos fala aqui é o professor Wesley Oliveira e hoje estaremos dando continuidade à nossa série O Mundo da Trigonometria. Já falamos um pouquinho sobre as queridinhas da trigonometria, que são as razões seno, cosseno e tangente. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as razões recíprocas, razões inversas. Nunca ouviu falar sobre isso? Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo! Muito bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Matemática em Box. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber novas notificações. E nesta aula de hoje falaremos um pouquinho sobre as razões recíprocas. Ah, professor, mas eu não sei o que é isso. Eu só conheço as razões básicas da trigonometria, que é seno, cosseno e tangente. Mas o que são as razões recíprocas? Essas razões recíprocas elas são chamadas também de razões inversas ou corrazões. Elas se chamam secante, cossecante e cotangente. Tá? Meu nome é o professor Wesley, canal Matemática em Box. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas razões recíprocas, nós temos que fazer um pouquinho uma revisão aí das funções básicas. Antes disso, eu trouxe para vocês aí um triângulo retângulo, onde eu tenho os vértices A, B e C, e os lados A, B e C minúsculo. Tá? Lembrando que os vértices de um triângulo, eles são representados sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, e os lados representados por letras minúsculas. Aí nós temos a hipotenusa, como vocês estão vendo, é o lado BC, e os catetos são justamente os lados que formam o ângulo reto. Então, vocês percebem aqui que a hipotenusa ela sempre está do lado oposto ao ângulo reto, e os catetos aqui são justamente os dois lados que formam o ângulo reto, ok? Lembrando que a hipotenusa é sempre o lado maior. Bom, eu queria comentar com vocês sobre esses dois ângulos aqui, tá? Vamos chamar aqui de ângulo B, ok? Ângulo B e ângulo C. Bom, se o ângulo A ele tem 90 graus, por isso que nós chamamos o triângulo de retângulo, né? Uma das classificações do triângulo. Então, esse triângulo aqui ele tem 90 graus e o ângulo B e o ângulo C, eles são chamados de complementares, né? Mas por que complementares? Toda vez que você soma ângulos e a soma deles dá 90 graus, então eles são chamados de complementares. Automaticamente já estou dando uma dica aí da nossa aula de hoje, né? Complementares, e você vai ver daqui a pouco os ângulos cossecante, né? Cotangente, né? E a secante, tá? Continuando aqui nossa aula, eu trouxe para vocês mais uma vez como revisão o triângulo retângulo, né? Os seus lados. Aqui eu trago aqui o teorema de Pitágoras, que pode ser aplicado a qualquer triângulo retângulo, ok? E eu trago para vocês aqui as funções básicas da trigonometria, aquelas queridinhas da trigonometria, né? Como nós já comentamos no vídeo anterior. Então eu trouxe para vocês a função seno, a função cosseno e a função tangente, tá? Lembrando aí, seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, eu só queria lembrar um detalhe, né? Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente, tá? Se eu analisar esse ângulo alfa, tá? Se eu analisar aqui esse ângulo alfa, o B vai ser o cateto adjacente, porque está junto, né? Está formando esse ângulo, por isso que é chamado assim. E o seu lado oposto, né? Seria então o nosso cateto oposto, né, que seria aqui o lado C. A hipotenusa continua sendo a mesma, né? O maior lado do triângulo retângulo. Agora, se eu estiver analisando esse ângulo B, ok? Esse ângulo beta aí, tá? Então, nós temos o cateto adjacente, ele vai ser o C, né? Vai ser o contrário aí do alfa, né? Vai ser o C. E o cateto oposto vai ser justamente o lado B, ok? Então, nós temos aqui o seno de alfa seria quem? Cateto oposto, que é C,
né? Tá aqui, C, sobre a hipotenusa, né? Que é A. Se eu analisar agora o cosseno de alfa, nós temos cateto adjacente, que é o B, né? Adjacente aqui é o B, sobre a hipotenusa, então, que é o A. E nós temos, por último, aqui a tangente, que é o cateto oposto, né? Que seria C, sobre o cateto adjacente, né? Que é B, ok? Bom, eu trouxe para vocês aqui também alguns ângulos que nós chamamos de ângulos complementares. Então, vamos analisar comigo. Nós já comentamos que ângulos complementares são aqueles que formam sempre 90 graus, ok? Então, vamos ver aqui. Claro, os ângulos alfa e beta, eles são complementares porque formam 90 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ele sempre dá igual a 180. Se eu já tenho 90 aqui no ângulo A, né? Se eu já tenho aqui 90 no ângulo A, automaticamente beta e alfa teriam que ser 90 graus somando os dois. Então, isso é chamado então de complementares. Então, vamos analisar aqui rapidinho o seno, o cosseno e a tangente de alfa e de beta, tá? Então, seno de alfa seria o quê? Cateto oposto, como já aprendemos, que é 3 sobre a hipotenusa 5. Cosseno de alfa seria cateto adjacente 4 sobre a hipotenusa 5. Então, daria 4/5. Né? E a tangente de alfa seria o quê? O cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Mas olhe só, né, notem bem aqui essa situação. Se eu for agora analisar esse ângulo aqui, beta, tá? Se eu for analisar aqui esse ângulo beta que está aqui em cima, eu vou calcular agora o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Então, o seno de beta, eu tenho agora o cateto oposto, que agora é o 4, né? Esse lado aqui que mede 4 unidades, né? Sobre a hipotenusa, que é 5. Então, eu tenho aqui 4/5. O cosseno de beta, eu tenho um cateto adjacente, que para ele agora vai ser o lado 3, e a hipotenusa, que é 5, ok? E nós temos a tangente de beta, que equivale ao quê? Ao cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Bom, note agora que interessante, né? Nós falamos que os ângulos complementares, eles sempre formam 90 graus. Só que, além disso, perceba aqui, ó, seno de alfa é 3/5. Bom, o seno de alfa, a regra diz o seguinte, que todo ângulo complementar, o seno de um equivale ao cosseno do outro. Olha só que interessante. O seno de alfa vale 3/5. Olha o cosseno de beta quanto vale? 3/5 também. Estamos comprovando então que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Vamos analisar um outro caso. Vamos analisar agora aqui o cosseno de alfa. O cosseno de alfa nós definimos que era 4/5. Se você analisar o seno de beta, 4/5. Então, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E isso só acontece se os ângulos formarem 90 graus, né? Se eles forem complementares. Né? E um terceiro caso seria, aqui, tangente de alfa equivale ao inverso da tangente de beta. Então, nós temos que, né, prestar bastante atenção nesse detalhe. Quando os ângulos eles são complementares, o seno é igual ao cosseno do outro, tá? Agora, as tangentes, elas são inversas. Ok? A gente não pode esquecer disso. Inclusive, naquela tabelinha que nós já vimos aí nos vídeos anteriores, dos ângulos notáveis, nós percebemos essa relação também acontecendo. Bom, então, como nós falamos, né? Nós temos aí, ó, seno de alfa é igual ao cosseno de beta, cosseno de alfa é igual ao seno de beta, e a tangente ela é inversa, né? A tangente de alfa é o inverso, né? 1 sobre a tangente de beta. Bom, mas o que vai acontecer então com nossas razões recíprocas, nossas razões inversas? Será que acontece da mesma forma? Se você perceber aqui embaixo, eu trouxe para vocês a secante, que é uma das nossas razões inversas, ela é igual a cossecante de beta. Perceba a mesma relação. A cossecante de alfa também é a secante de beta, tá? Isso porque os ângulos são complementares.
E a cotangente vai ser igual, então, à tangente.